Meu nome é Gilmar. Faço a rota de Goiás para o Tocantins toda semana, transportando peça de trator. É uma viagem que já fiz centenas de vezes, daquelas que você entra no piloto automático. O cenário muda pouco. Um mar de soja de um lado, pasto do outro e o asfalto quente se esticando até o horizonte. Naquele dia, o sol estava castigando. O ar-condicionado do meu caminhão estava quebrado há uma semana e a cabine era um forno. Eu dirigia com a janela aberta, o vento quente batendo no rosto, e a única coisa que eu queria era chegar logo em Porangatu para descarregar e poder parar. A estrada estava relativamente tranquila, poucos carros, menos caminhões que o normal. É nesse tipo de viagem, monótona e cansativa, que a gente tem que lutar para manter a atenção. Qualquer coisa diferente na paisagem salta aos olhos, e foi o que aconteceu. Lá na frente, no acostamento da direita, vi algo que não pertencia à paisagem. Uma mancha de metal retorcido sob o sol forte. Conforme me aproximei, a imagem ficou mais nítida. Era um carro, um sedã prata, ou o que sobrou dele. A frente estava completamente destruída, o capô dobrado como uma folha de papel e o para-brisa estilhaçado. O carro tinha claramente batido na traseira de algo muito maior, ou talvez perdido o controle e capotado. A julgar pelo estado, o acidente tinha acabado de acontecer. Meu primeiro instinto, o instinto de qualquer pessoa da estrada, foi reduzir a velocidade e me preparar para parar. Acidente é código vermelho. A gente para, sinaliza, ajuda, chama o resgate. É a lei não escrita da rodovia. Meu pé já estava saindo do acelerador, a mão se preparando para ligar o pisca-alerta. Foi quando eu o vi. De pé, ao lado da porta do motorista do carro destruído, estava um homem. Ele usava uma camisa polo azul, calça jeans e parecia completamente calmo. Ele não estava mancando, não tinha sangue visível, não estava acenando por ajuda. Ele estava apenas parado ali. Quando ele percebeu que eu estava diminuindo a velocidade, ele olhou diretamente para mim. E então ele fez algo que me deixou confuso. Ele sorriu. Um sorriso largo, tranquilo, e levantou a mão, fazendo um aceno positivo, um joinha, e depois um gesto com a mão, como quem diz: "Pode seguir, está tudo bem por aqui." Eu hesitei. A cena era bizarra. O carro, um amontoado de metal inútil. O homem de pé, sorrindo, como se tivesse acabado de estacionar para admirar a paisagem. Minha mente trabalhou rápido. Talvez o carro já estivesse ali, abandonado, e ele fosse o dono esperando o guincho. Talvez o acidente não tivesse sido tão grave para ele e ele já tivesse chamado ajuda. O aceno dele foi tão confiante, o sorriso tão tranquilizador, que me convenceu. Ele parecia estar no controle da situação. E, para ser honesto, uma parte de mim ficou aliviada. Parar significaria horas de atraso, polícia, burocracia. Com o calor que estava, a última coisa que eu queria era aquilo. Confiei no sinal dele. Acenei de volta com a cabeça, voltei a acelerar e segui viagem, olhando pelo retrovisor o homem parado ao lado do seu carro destruído. Eu continuei dirigindo, mas a imagem daquele homem sorrindo ao lado do carro destruído não saía da minha cabeça. Era estranho. Quanto mais eu pensava, menos sentido fazia. Quem, em sã consciência, fica sorrindo depois de um acidente daqueles? Tentei racionalizar. Vai ver, ele saiu ileso e estava rindo de nervoso, pensei. Ou talvez estivesse feliz por estar vivo. Forcei-me a acreditar nisso. Era mais fácil. Liguei o rádio, aumentei o volume de uma música qualquer e tentei focar na estrada. O sol continuava forte, a estrada monótona. Aos poucos, a imagem do acidente foi se dissipando na minha mente, substituída pela preocupação com o prazo de entrega e o calor insuportável. Rodei por mais ou menos uma hora, talvez uns 80 ou 90 quilômetros, quando vi as luzes piscando lá na frente. Uma barreira policial. Ótimo, mas essa, resmunguei. Não era incomum, mas era sempre um aborrecimento. Verificação de documento, nota da carga, aquela burocracia toda.
Reduzi a velocidade e encostei o caminhão conforme o policial rodoviário me indicou. Ele se aproximou da minha janela, o rosto sério, marcado pelo sol. Boa tarde, motorista. Sua habilitação, documento do veículo e da carga, por favor, ele disse no tom padrão. Enquanto eu entregava os papéis para ele, ele começou a conversa de rotina. Tá vindo de onde, chefe? Levando para onde? Vindo de Anápolis, levando peça para Porangatu, respondi já no automático. Enquanto ele conferia meus documentos na prancheta, o rádio no ombro dele começou a chiar. A voz de outro policial soou, meio cortada. Negativo, central, ainda sem sucesso na busca. A equipe do IML já está no local para remover o corpo. O policial que me atendia pegou o rádio. Entendido. Qualquer novidade informa aqui a base. As palavras corpo e IML me deu um calafrio, mesmo no calor. Eu sabia que eles estavam falando do acidente que eu tinha visto. Seu policial, com licença, eu disse, tentando ser prestativo. Vocês estão falando daquele acidente do sedã prata, uns quilômetros atrás, não é? O policial me olhou surpreso. O senhor viu? Vi, sim, passei lá na hora. Mas não parei porque o motorista parecia bem, não precisava de ajuda. O policial franziu a testa. O motorista parecia bem? Sim, confirmei, aliviado por talvez ter uma informação útil. Ele estava de pé do lado do carro. Me fez até um sinal para seguir. Um cara de camisa polo azul, sorte danada a dele sair de uma batida daquelas sem um arranhão. O policial parou de olhar meus documentos. Ele me encarou fixamente e a expressão dele mudou. O rosto profissional deu lugar a uma palidez, uma confusão que beirava o espanto. Ele olhou para o colega perto da viatura, depois voltou a me encarar, como se eu tivesse contado a piada mais sem graça do mundo. Chefe, o que o senhor está falando? Ele disse a voz baixa e séria. Ué, do motorista. Eu vi ele. Ele acenou para mim. Insisti, sem entender a reação dele. O policial balançou a cabeça lentamente, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Senhor, isso é impossível. O motorista do sedã prata foi decapitado no impacto. O corpo estava preso no cinto, dentro do carro, sem a cabeça. As palavras do policial rodoviário pairaram no ar quente e pesado da cabine. Sem a cabeça. Eu fiquei olhando para ele, a boca seca, tentando formar uma frase, uma pergunta, qualquer coisa. Mas nada saía. Minha mente, que minutos antes estava focada no calor e no cansaço, agora era um vácuo. Um espaço em branco, onde antes havia a imagem de um homem sorrindo. O policial deve ter visto o choque estampado no meu rosto. Ele não fez mais perguntas, mas antes de me liberar, ele suspirou, como se estivesse cansado do horror do próprio trabalho. Na verdade, chefe, ele disse, a voz ainda mais baixa. O mais bizarro é que a gente não acha a cabeça em lugar nenhum. É como se ela tivesse sumido. Ele me entregou meus documentos de volta pela janela. Pode seguir, motorista. E dirige com cuidado, tá bom? Eu peguei os papéis com uma mão trêmula e saí da barreira policial em um estado de transe. Eu dirigia, mas não era eu que estava no controle. Minha mente estava presa quilômetros atrás no acostamento, repassando a cena, o carro destruído, o homem de pé, o sorriso, o aceno. A imagem voltou com uma clareza que me fez ofegar. O braço levantado, a mão fazendo um joia, mas não era um joia. A posição dos dedos, o polegar para cima, os outros dedos fechados. Ele não estava fazendo um sinal de ok. Ele estava segurando alguma coisa, algo redondo na altura do ombro. A cabeça, o grito ficou preso na minha garganta, o ar não saía. A imagem que meu cérebro tinha se recusado a processar agora invadiu minha mente com uma violência brutal. O homem não estava sorrindo, era a boca da cabeça decapitada que estava congelada em um rictus que parecia um sorriso. Ele não estava acenando para eu seguir. Ele estava me mostrando o que tinha acontecido. Ele estava de pé, sem cabeça no pescoço e acenando para mim. Uma onda de náusea subiu pela minha garganta, quente e ácida.
Joguei o caminhão para o acostamento de qualquer jeito, mal conseguindo parar. Abri a porta a tempo de vomitar na terra seca da beira da estrada. Eu tremia tanto que mal conseguia me segurar em pé. Eu não vi um fantasma me dizendo que estava tudo bem. Eu vi a cena mais grotesca que um ser humano poderia testemunhar. E meu cérebro, para me proteger, para me manter são, editou a realidade. Transformou o horror puro em uma cena bizarra, mas aceitável. Hoje eu continuo na estrada, mas eu não sou mais o mesmo. Eu não tenho medo de assombração, de alma penada. Eu tenho medo da minha própria mente, medo do que ela é capaz de esconder de mim. E toda vez que eu vejo um acidente, eu não reduzo a velocidade. Eu paro o caminhão, desço e rezo. Rezo para que, se eu tiver que ver o horror, que eu o veja por inteiro. Porque a verdade, por mais terrível que seja, é melhor do que a mentira que sua própria cabeça inventa para te manter vivo. E eu sei o que eu vi. Eu vi um homem acenando com a própria cabeça, e ele estava sorrindo. Uma noite em Goiás tem um tipo de escuridão que parece engolir a luz da estrada. Eu tinha rodado o dia inteiro e o cansaço já estava me mastigando por dentro. Decidi parar no primeiro posto que parecesse decente para comer alguma coisa quente antes de seguir viagem. O lugar era um daqueles complexos grandes, com um restaurante iluminado que parecia uma ilha de segurança no meio do breu. O movimento estava fraco. Sentei-me em uma mesa, pedi um bife com fritas e fiquei olhando o vai-vem de outros motoristas, todos com a mesma cara de exaustão que eu. Em uma mesa não muito longe vi uma família. Um homem, a esposa e uma menina que não devia ter mais de uns 10 anos. O homem era simples, camisa xadrez desbotada, rosto marcado de sol, mas ele olhava para a filha com um carinho que chamava a atenção. A menina desenhava em um guardanapo e a mãe a observava com um sorriso. Uma cena bonita, uma pequena bolha de felicidade familiar no meio da dureza da estrada. Terminei de comer, tomei um café amargo para rebater o sono e fui até o caixa. Passei a mão no bolso de trás da calça para pegar a carteira e meu estômago gelou. Nada. Apalpei os outros bolsos, já sabendo que não ia achar. Tinha deixado a bendita na cabine do caminhão, estacionado a uma eternidade de distância no fundo do pátio. A moça do caixa percebeu meu embaraço. Algum problema, senhor? Moça, mil desculpas. A cabeça está cansada. Esqueci a carteira no caminhão. É coisa de 5 minutos, eu juro. Posso ir lá buscar? Antes que ela pudesse me olhar com a cara feia que eu já esperava, ouvi uma voz calma atrás de mim. Deixa que eu acerto para ele. Era o homem da mesa ao lado, o da camisa xadrez. Ele tinha se levantado e estava ali, com a carteira na mão. Não, que isso, meu amigo, de jeito nenhum. É um pulo até o meu caminhão. Protestei, a vergonha me subindo pelo rosto. Ele sorriu, um sorriso tranquilo e disse: imagina, colega, acontece nas melhores famílias. Hoje é você, amanhã pode ser eu que precise. Deixa disso. Ele insistiu, pagou minha conta junto com a da família dele e se virou para mim. Eu, sem saber onde enfiar a cara, agradeci umas 5 vezes. Olha, muito obrigado mesmo. Me espera ir até meu caminhão pegar a carteira, eu te pago de volta. Faço questão. Ele colocou a mão no meu ombro, um gesto firme e amigável. Não precisa. Considere um favor de um irmão de estrada. Um dia, quando você tiver a chance, você paga uma para mim. Ele se virou, juntou-se à esposa e à filha, e os 3 saíram do restaurante, caminhando em direção a um sedã simples, meio antigo. Fiquei ali parado, olhando aquela família se afastar. A frase dele ficou ecoando na minha cabeça. Um dia você paga uma para mim. Mal sabia eu o quão literal e trágica aquela promessa se tornaria. Eu voltei para a cabine do caminhão, ainda meio sem jeito com a situação. Gentileza na estrada não é coisa rara, a gente se ajuda muito, mas a forma como aquele homem agiu, tão natural e sem querer nada em troca, mexeu comigo. Sentei no banco do motorista, mas em vez de dar a partida, decidi que precisava de uns minutos. Aquele café que tomei não tinha sido suficiente para espantar o sono.
Peguei o celular. Tinha umas mensagens da minha esposa, perguntando onde eu estava, se estava tudo bem. Respondi com calma, disse que tinha parado para jantar e que estava tudo certo. Mandei uma figurinha de boa noite para os meus filhos. Depois, abri o aplicativo de mapas para recalcular a rota, ver se tinha algum alerta de acidente ou trecho em obras pela frente. Era um ritual meu, uma forma de me preparar psicologicamente para as próximas horas de escuridão. Devo ter ficado ali uns 20 minutos, talvez meia hora. O suficiente para o motor esfriar e a mente clarear um pouco. Finalmente, me sentindo mais desperto, guardei o celular, girei a chave e o motor do caminhão roncou, pronto para mais uma etapa. Saí do pátio do posto e voltei para a rodovia. A estrada estava vazia, um breu cortado apenas pelos meus faróis. Eu dirigia em silêncio, a mente ainda voltando para a cena no restaurante. A menina desenhando no guardanapo, o sorriso da esposa, a calma do homem, uma família feliz. Eu esperava que eles chegassem bem ao seu destino. Foi uns 40, 50 quilômetros depois do posto que eu vi. Uma mancha escura fora da pista, algo que não deveria estar ali. Reduzi a velocidade, aguçando os olhos. Conforme me aproximei, o feixe dos meus faróis iluminou a cena. Era um carro, um sedã que tinha saído da pista e batido com força contra uma árvore na beira de um barranco. A frente do carro estava destruída e uma fumaça branca saía do capô amassado. Não havia luzes nem sinal de alerta, apenas a carcaça metálica no escuro. Parei o caminhão no acostamento bruscamente, o coração já disparado. Peguei meu celular, liguei para os bombeiros e desci correndo, já com o telefone no ouvido. Emergência, qual a sua ocorrência? Disse uma voz do outro lado. Acidente! Acidente na estrada! Eu gritava, enquanto corria em direção ao carro. Um carro saiu da pista, bateu numa árvore, tem fumaça saindo. Eu tentava passar a localização, o quilômetro aproximado, a voz no telefone me pedindo calma. Foi quando eu cheguei perto do carro que eu os vi. Meu coração acelerou ainda mais. No banco do passageiro, uma mulher tentava acalmar uma menina que chorava no banco de trás. E no banco do motorista, preso nas ferragens, o volante pressionado contra o peito, estava ele, o homem da camisa xadrez. O homem que menos de uma hora atrás tinha pago a minha conta. Ele estava consciente, a respiração curta, os olhos cheios de dor. Mas quando ele me viu em meio ao caos, com o celular na mão, eu juro, eu vi um brilho de reconhecimento no olhar dele. Quase como se ele estivesse me esperando. O resgate já está vindo, eu já liguei, eles estão a caminho. Eu gritava mais para mim do que para eles, enquanto o atendente continuava na linha, me fazendo perguntas que eu mal conseguia responder. No banco do passageiro, a mulher com um corte na testa tentava acalmar a filha no banco de trás. Tá tudo bem, meu amor, tá tudo bem, o moço já chamou ajuda, ela repetia, a voz embargada pelo choro e pela dor. E no banco do motorista, preso nas ferragens, estava ele. O homem da camisa xadrez. Eu sabia que não podia mexer em nada. A gente aprende isso na marra, na estrada. Tentar tirar alguém de um carro batido pode quebrar um pescoço, furar um pulmão. O melhor a fazer é o mais difícil, esperar. Amigo, fica calmo, respira devagar. A ajuda está chegando, eles são rápidos. Eu disse, me aproximando da janela quebrada do motorista. Ele me olhou. Os olhos dele, que antes eram tão serenos no restaurante, agora estavam turvos de dor. Ele tentou falar, mas só conseguiu gemer. Não fala nada, não faz esforço, só fica acordado. Olha para mim, fica acordado. Eu pedi, meu próprio desespero vazando na voz. A mulher dele, entre soluços, me explicou o que tinha acontecido. Um caminhão veio na contramão, com o farol apagado. Ele jogou o carro para o acostamento para desviar, mas perdeu o controle e a gente bateu. Meu coração se apertou ainda mais. Uma fração de segundo, uma decisão para salvar a família. E o destino tinha sido selado pela imprudência de outro. E eu, que tinha recebido a gentileza dele uma hora antes, agora era a única testemunha da sua agonia. Eu me sentia inútil.
Uma figura impotente na beira da estrada, segurando um celular. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Eu fiquei ali, ao lado do carro, repetindo que o resgate estava perto, tentando ser uma presença calma no meio do caos. A menina no banco de trás parou de chorar e ficou só soluçando, olhando para o pai. Então, ao longe, nós ouvimos o som mais bonito e mais triste do mundo, as sirenes. Primeiro um lamento distante, depois ficando mais alto, mais nítido, cortando a escuridão da noite. O alívio que senti foi tão forte que minhas pernas fraquejaram. Tá ouvindo? Eles chegaram. Eu falei que eles vinham, eu disse, me virando para o homem. Foi nesse momento, com o som das sirenes preenchendo o ar, que algo mudou no rosto dele. A dor pareceu diminuir e uma calma estranha, a mesma calma que eu vi no restaurante, tomou conta de suas feições. Ele virou a cabeça lentamente na minha direção e seus olhos focaram nos meus com uma clareza surpreendente. Ele fez um esforço imenso e as palavras saíram em um sussurro, tão baixo que eu precisei me inclinar para ouvir. Obrigado por ter parado, ele disse. Que isso, amigo, eu... Comecei a dizer, mas ele me interrompeu com um último esforço, os olhos ainda fixos nos meus. Acho que agora estamos quites. E então, os olhos dele perderam o foco. A cabeça pendeu para o lado. Os bombeiros e os paramédicos chegaram correndo, me afastaram, começaram a gritar ordens, a usar as ferramentas para cortar o metal. Mas eu já sabia. Eu tinha acabado de pagar a minha dívida. Eles salvaram a mulher e a menina, mas ele, o homem bom da camisa xadrez, se foi ali mesmo na minha frente. Eu nunca soube o nome dele, mas eu nunca vou esquecer o rosto dele. Às vezes, na estrada, eu penso nisso. Penso em como o destino é uma coisa estranha. Uma conta de jantar paga em um posto de beira de estrada em Goiás e uma vida salva em uma batida de carro no meio do nada. Uma dívida paga com o bem mais precioso que um homem pode dar. E eu, que só queria comer um bife com fritas, acabei me tornando o cobrador mais relutante do mundo. 3 da manhã na estrada é diferente. Não é só escuridão, é um vazio. O tipo de vazio que faz o feixe de luz do seu Scania parecer a única coisa que existe no mundo. Eu estava levando uma carga de soja de Sinop para o sul, com a cabine cheirando a café e a solidão da madrugada como única companhia. A foto da minha esposa e filha, colada no painel, parecia me observar. Para um caminhoneiro, a madrugada tem suas próprias regras. O corpo quer parar, mas a carga tem prazo. Meu único aliado contra o sono era um rádio velho, chiado, mas fiel, sempre travado em uma estação sertaneja que por algum milagre pegava bem naquele trecho de Mato Grosso. A voz do locutor falando do preço do boi era um lembrete de que o mundo lá fora ainda existia. Foi quando o rádio morreu. Não foi um chiado que aumentou aos poucos. Foi um corte seco. A música parou no meio de um refrão e foi substituída por uma estática pura e agressiva. Dei uns tapas na lateral do aparelho, um velho hábito. Nada. Girei o botão do sintonizador, varrendo o dial. Só conseguia o mesmo ruído branco, como se todas as estações do mundo tivessem saído do ar ao mesmo tempo. Ótimo, resmunguei. O silêncio na cabine se tornou pesado na mesma hora. É nessas horas que a mente começa a vagar e o sono ataca com mais força. Eu já tinha me conformado em seguir viagem apenas com o ronco do motor, quando tão subitamente quanto parou, a estática cessou. Mas o que veio em seguida não foi a rádio de antes. Foi um silêncio diferente, um silêncio de linha aberta, como quando alguém está do outro lado do telefone, mas não diz nada. E então, uma voz. Não era um locutor, era uma voz de homem, calma, mas com um cansaço profundo, uma melancolia que parecia carregar o peso de muitas e muitas viagens. Não havia música, nem vinhetas, apenas a voz, clara e limpa, como se estivesse falando dentro da minha cabeça. Teste, 1, 2, tem algum companheiro na escuta? Franzi a testa. A qualidade do som era boa demais para um rádio amador, e a gíria, companheiro, era um de nós.
Por pura curiosidade, deixei o rádio quieto. Se tiver alguém rodando pela 163 essa noite, cuidado. A voz continuou arrastada. A noite está escura, escura e cheia de armadilhas. Congelei com as mãos no volante. Havia algo de muito estranho naquela transmissão. Parecia menos um aviso e mais uma confidência, um lamento. E a tristeza na voz daquele homem parecia ser real. Eu continuei dirigindo, o corpo tenso, os olhos fixos na estrada, mas toda a minha atenção estava no rádio. A voz fez uma pausa, como se estivesse tomando fôlego. Eu esperava que a transmissão fosse cortada, que a rádio sertaneja voltasse, mas o silêncio persistiu por mais alguns segundos, antes que a voz retornasse. Vejo um companheiro aí na frente. Um Scania azul, modelo antigo, mas bem cuidado, disse a voz, e meu coração deu um pulo. Levando soja, carga pesada. O eixo agradece se você for com calma. Eu gelei. Olhei ao redor na escuridão. Não havia outros carros nem luzes. Ninguém podia estar me vendo. Como ele sabia? Como ele sabia a cor do meu caminhão, a carga que eu levava? Senti o suor frio escorrer pela minha testa. Isso não era uma brincadeira. Camisa xadrez, né, companheiro? A voz continuou, e agora havia um tom quase divertido, mas ainda triste. Combina com o estofado. E a foto no painel, moça bonita, a sua. E a menina também. Puxou a mãe. Nesse momento, o medo tomou conta de mim. Ele estava descrevendo a minha cabine. Ele estava vendo a foto da minha família. Minha primeira reação foi esticar a mão para desligar o rádio, para cortar aquela invasão. Mas eu não consegui. Eu estava paralisado, uma mistura de pavor e uma necessidade mórbida de ouvir o que mais ele tinha a dizer. Eu também tinha uma foto no meu painel. A voz suspirou, e a melancolia voltou com força total. A gente sempre acha que vai voltar para casa, né? A gente promete que vai tomar cuidado, que não vai correr, mas a estrada, às vezes não perdoa. A voz fez outra pausa. O silêncio que se seguiu foi o mais longo de todos. Eu agarrei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu não sabia o que fazer. Buzinar, parar, acelerar, e então a voz mudou. O tom triste sumiu e foi substituído por uma urgência fria e direta. Escuta bem agora, Ademir. Ele disse o meu nome. Eu parei de respirar. Como ele sabia o meu nome? Depois dessa próxima curva, tem um buraco na pista. Não é um buraco, é uma cratera. Tomou a mão inteira. Se você entrar nele nessa velocidade, com essa carga, você não sai. O eixo vai quebrar, o caminhão vai tombar e você vai se juntar a mim. A frase final pairou no ar, carregada de um significado que eu não queria entender. Reduz, reduz agora, a voz ordenou. Sem pensar, eu obedeci. Tirei o pé do acelerador, pisei no freio com mais força do que deveria, fazendo a carga ranger atrás de mim. O caminhão diminuiu drasticamente a velocidade. No exato instante em que eu comecei a entrar na curva, a transmissão foi cortada. O chiado da estática voltou por um segundo e logo em seguida a rádio sertaneja, alta e animada, como se nada tivesse acontecido. A voz do locutor falava sobre o show de uma dupla famosa. A normalidade era tão súbita que pareceu mais assustadora do que a voz fantasma. A música sertaneja que invadiu a cabine soava como um ruído de outro mundo. Eu mal registrei. Meu foco estava todo na escuridão que os faróis do Scania revelavam. Não era um buraco. Era como se um pedaço da estrada tivesse sido arrancado, deixando um abismo negro no lugar. Se eu tivesse continuado na minha velocidade normal, teria mergulhado de bico ali. O caminhão, a carga, tudo teria sido engolido. Com as mãos tremendo, peguei o rádio PX, aquele de comunicação entre caminhoneiros, e fiz o que tinha que ser feito. Alerta para quem está na rodovia 163, perto da entrada da fazenda, a pista cedeu, tem uma cratera na mão sul. O primeiro colega que respondeu achou que era trote, mas a urgência na minha voz o convenceu. Em minutos, a estrada atrás de mim virou uma longa fila de faróis. A polícia rodoviária não demorou a chegar. Um dos policiais veio até minha cabine, lanterna na mão. Ele me fez um monte de perguntas.
Eu só disse que vi o asfalto começando a ceder e freei a tempo. Era mentira, mas era mais fácil do que tentar explicar um rádio fantasma. Ele anotou tudo na prancheta, olhou para o estrago e só disse: "Rapaz, você tem uma sorte danada." Fiquei ali, encostado na porta do caminhão, tomando o resto do meu café agora frio. Outros motoristas desceram, vieram conversar, especular. "Foi a chuva da semana passada", dizia um. "É falta de manutenção", retrucava outro. Eu só concordava com a cabeça. A voz não saía do meu pensamento. Eu não estava pensando em contar para ninguém. Não tinha o que contar. Era uma coisa minha, um aviso que veio pelo rádio, ponto final. Depois de quase uma hora, a polícia rodoviária organizou um desvio. Como eu era o primeiro da fila, o policial me orientou: "Vai com calma, bem pela beiradinha da outra pista, que a gente segura o tráfego aqui." Manobrei o Scania lentamente, o pneu passando a centímetros do abismo. Foi a manobra mais tensa da minha vida. Quando finalmente passei e voltei a acelerar, eu não liguei o rádio de música. Deixei no silêncio. A voz tinha dito: "Você vai se juntar a mim." Não era uma ameaça, era um fato. Foi o que aconteceu com ele, naquele mesmo tipo de acidente. Hoje, anos depois, eu ainda rodo por essa rodovia. O buraco foi consertado, a estrada melhorou em vários trechos. Mas eu nunca mais liguei o rádio de madrugada. Prefiro o ronco do motor. E toda vez que passo por aquele trecho, eu reduzo a velocidade. Dou um toque rápido na buzina e falo baixo, só para mim: "Valeu, companheiro. Fica com Deus." Eu não sei quem ele foi, mas sei que ele ainda está por lá, em alguma frequência que só abre na hora certa. E eu espero de verdade que ele não precise fazer outra transmissão tão cedo. Meu nome é Jonas, sou caminhoneiro há 20 anos, mas a viagem que fiz pela rodovia 319 ligando Manaus a Porto Velho foi a primeira e a última. Quem é da estrada sabe da fama dela. Não é uma rodovia, é uma cicatriz na selva. Chamam de Estrada Fantasma e o apelido é justo. São mais de 800 quilômetros de lama, pontes de madeira podre e um silêncio que só a Amazônia tem. Um silêncio que parece te observar. Eu peguei um frete bom demais para recusar. Levar um gerador grande para uma comunidade isolada que ficava perto da rodovia. Me garantiram que o trecho pior tinha sido patrolado na semana anterior por causa da seca. Era arriscado, mas o dinheiro falava mais alto. As primeiras horas de viagem foram como o esperado. Um teste de paciência e habilidade. O caminhão balançava, a lama espirrava e a selva era um muro verde e denso dos dois lados, tão fechado que o sol mal entrava. Não cruzei com uma única alma viva. Nem carro, nem gente, nem animal. Era só eu, o ronco do motor e a sensação constante de estar invadindo um lugar onde eu não era bem-vindo. O problema começou de verdade no segundo dia. Cheguei a um ponto onde o mapa do GPS, que já funcionava mal, mostrava uma ponte, mas o que eu vi na minha frente era um rio de águas barrentas e no lugar da ponte apenas os pilares de concreto quebrados. A ponte original tinha desabado há muito tempo. Meu coração afundou. Voltar não era uma opção, eu não tinha combustível para isso. Olhei no mapa e vi uma rota alternativa, um desvio por uma trilha ainda mais precária que, teoricamente, levaria a uma outra ponte, uma das antigas de madeira, alguns quilômetros rio acima. Era a minha única chance. Levei quase uma hora para chegar lá. A ponte era um monstro de madeira escura, envelhecida e úmida. As toras eram grossas, mas muitas pareciam podres, cobertas de limo verde. Não havia grades de proteção. Era só a travessia, suspensa sobre o rio uns bons 15 metros abaixo. Desci do caminhão para inspecionar. A estrutura parecia minimamente estável, pelo menos para o meu peso. Era uma aposta de vida ou morte. Respirei fundo, voltei para a cabine e fiz o sinal da cruz. Engatei a primeira e comecei a avançar, devagar, sentindo cada estalo da madeira sob o peso de 40 toneladas. O caminhão inteiro rangia.
Eu mantinha os olhos fixos no fim da ponte, do outro lado, sem ousar olhar para os lados. O som do rio correndo lá embaixo parecia uma voz me chamando. Eu só precisava chegar ao outro lado. Eu estava na metade do caminho. O rangido da madeira era constante, uma sinfonia macabra de protesto contra o peso do meu caminhão. O suor escorria pela minha testa, frio, apesar do calor abafado da selva. Meus olhos estavam cravados na margem oposta, que parecia nunca chegar mais perto. Foi por puro instinto, um tique nervoso de motorista, que eu olhei para o retrovisor esquerdo por uma fração de segundo. E foi aí que meu mundo acabou. Atrás de mim não havia nada. A ponte, a estrutura de madeira que eu acabara de cruzar, tinha desaparecido. O espelho refletia apenas o céu cinzento e o topo das árvores do outro lado do rio. Não havia estrada, não havia a entrada da ponte, não havia o caminho que eu tinha percorrido. Era como se a ponte estivesse se desfazendo no ar logo atrás do meu último eixo. O pânico me atingiu como um soco no estômago. Minha respiração travou. Não é real, é o cansaço, é uma miragem. Eu repetia para mim mesmo, uma prece inútil. Com o coração na boca, virei o rosto para olhar para a frente, buscando a segurança da outra margem. E o terror se completou. A ponte à minha frente também não existia mais. A poucos metros do para-choque do meu caminhão, as toras de madeira simplesmente terminavam. Elas não estavam quebradas ou caídas. Elas paravam no ar, abrindo-se para o abismo, para o rio barrento que corria lá embaixo. Eu pisei no freio instintivamente. O caminhão parou, balançando perigosamente. Eu estava preso em um fragmento de ponte com uns 30 metros de comprimento, flutuando no meio do nada, sem começo e sem fim. Um pedaço de estrada suspensa entre o céu e o inferno. Olhei para os lados. A selva continuava lá, indiferente. O rio corria lá embaixo, como se nada estivesse errado. Mas eu estava em uma ilha impossível, um pedaço de realidade que não deveria existir. Não havia vento, não havia pássaros, nem mesmo o som do rio parecia me alcançar mais. Apenas o som da minha própria respiração ofegante e o martelar do meu coração nos ouvidos. Eu não gritei. O medo era tão absoluto que paralisou minhas cordas vocais. Eu estava completamente, totalmente sozinho, em um lugar que a lógica não podia alcançar. Fechei os olhos com força. A única coisa que consegui fazer foi rezar. Rezei como nunca tinha rezado na vida. Pedi a Deus, à minha mãe falecida, a qualquer santo que estivesse ouvindo, para me tirar dali. Eu não pedi para entender, eu só pedi para sair. Agarrei o volante com as duas mãos, a cabeça encostada nele, os olhos fechados, esperando o fim. Esperando a madeira ceder, esperando o mergulho, esperando a água escura me engolir. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, de olhos fechados, esperando o fim. Podem ter sido segundos ou minutos. Naquele vazio, o tempo tinha perdido o sentido. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o sangue pulsando nas minhas veias. Eu me preparei para o estalo final da madeira, para a sensação de queda livre. Mas não veio. Em vez disso, eu senti um solavanco, um tranco seco, como o de um pneu, passando de um piso irregular para um piso firme. E junto com o solavanco, os sons do mundo voltaram de uma vez só. O canto de um pássaro, o zumbido de insetos, o barulho do motor do caminhão em marcha lenta. Com o coração ainda na garganta, eu abri os olhos. Eu não estava mais no meio do rio. O caminhão estava parado em terra firme, eu estava do outro lado. Virei a cabeça para trás, o corpo inteiro tremendo, esperando ver o pedaço de ponte flutuante, o abismo. Mas o que eu vi foi a ponte de madeira inteira, esticada de uma margem à outra, conectada à estrada de terra de onde eu tinha vindo. Parecia velha, podre, perigosa, mas estava completa, intacta. Eu não conseguia processar. Tinha sido uma alucinação, um sonho febril causado pelo estresse e pelo calor. Mas a sensação foi tão real, o vazio, o silêncio, o pedaço de ponte flutuante. Desliguei o caminhão, desci da cabine com as pernas bambas e caminhei até a beira do rio. Olhei para a ponte. Era só uma ponte velha e caindo aos pedaços.
Nada de mágico, nada de impossível. Apenas madeira podre sobre um rio barrento. Voltei para o caminhão e segui viagem, mas algo dentro de mim tinha mudado. O resto do caminho até a comunidade foi um borrão. Entreguei o gerador, recebi meu pagamento e fiz o caminho de volta pela rota principal, mesmo que fosse mais longo e mais caro. Eu nunca mais pisei na BR-319. Eu não contei essa história para ninguém por muito tempo. É o tipo de coisa que faz as pessoas te olharem diferente, que te dá fama de mentiroso ou de louco. Mas em uma roda de caminhoneiros veteranos, anos depois, eu mencionei a Estrada Fantasma e suas pontes. Um motorista mais velho, um homem que já rodava pelo norte nos anos 70, me ouviu e disse com a voz séria: "Aquela estrada não é só uma estrada, meu filho. É um lugar, e lugares têm memória. Tem trechos ali que não gostam de ser perturbados. A selva toma de volta o que é dela. Às vezes, ela te mostra como as coisas realmente são. Quebradas, inacabadas, engolidas pelo tempo. E se você tiver sorte, mas muita sorte mesmo, ela te deixa passar. Hoje, eu continuo na estrada. Mas aprendi uma lição naquela ponte que não existia. Aprendi que existem lugares no mundo onde as leis da física são só uma sugestão. E que, às vezes, a única coisa que te separa do abismo não é uma ponte de madeira ou de concreto, mas um ato de fé e a decisão de fechar os olhos e rezar. E eu rezo para nunca mais ter que testar minha fé daquela maneira." Meu nome é Cláudio. A maior parte da minha vida eu passei no asfalto, mas tem fretes que te jogam em cada buraco que nem Deus acredita. Esse era um desses. Eu precisava levar um trator pequeno para uma fazenda no interior de Minas. E o único caminho era uma estrada de terra que, segundo o cliente, estava boa. Ele só esqueceu de avisar que tinha caído um temporal na noite anterior. Não demorou muito para o pesadelo começar. A estrada virou um sabão de lama vermelha e argilosa. O caminhão pesado começou a dançar. Em uma subida mais íngreme, as rodas traseiras perderam a tração, patinaram, e o caminhão deslizou de lado, afundando até o eixo em uma vala de lama. Eu estava atolado de verdade. Passei a primeira hora tentando de tudo. Calcei os pneus com galhos, tentei usar o macaco, acelerei devagar, acelerei com força. Nada. O caminhão só afundava mais. O sol do meio-dia batia forte, e o único som era o dos insetos e o da minha própria respiração frustrada. O celular, claro, não tinha nem sinal de fumaça. Eu estava sozinho, preso no meio do nada, com uma carga que precisava chegar e um caminhão que parecia ter criado raízes. Eu já estava sentado no estribo, a cabeça entre as mãos, pensando no prejuízo e em como eu ia sair dali, quando ouvi um barulho de galho quebrando no mato ao lado da estrada. Levantei a cabeça na mesma hora. Um homem estava parado na beira da mata, me observando. Ele era estranho, alto, magro, usava um chapéu de palha de aba larga que cobria quase todo o seu rosto, calças de brim remendadas e uma camisa de flanela grossa, apesar do calor. Ele não parecia um fazendeiro, nem um trabalhador rural. Parecia velho, não de idade, mas como se suas roupas e ele próprio fossem de outra época. Ele não disse nada, apenas caminhou na minha direção, com um andar meio rígido, desengonçado. Parou perto da roda atolada e olhou para a situação. "Tá feio o negócio aí, amigo", ele disse. A voz dele era rouca, seca, como folhas secas se esfregando. "Feio é pouco", respondi, o mau humor evidente. "Acho que só outro trator para me tirar daqui." O homem não respondeu. Ele apenas se abaixou, colocou as mãos na lataria do caminhão, perto do pneu, e fez força. Eu quase ri. Um homem sozinho tentando empurrar um caminhão de toneladas? Mas então eu vi os músculos dos braços dele se contraindo sob a camisa. E ouvi um som que me fez calar a boca. O som do pneu se movendo na lama. "Ajuda aí, acelera devagar quando eu mandar", ele disse, a voz ainda mais forçada. Voltei correndo para a cabine sem acreditar no que estava vendo. Girei a chave e engatei a primeira. "Agora!", ele gritou. Eu acelerei
e senti o caminhão inteiro tremer. O homem lá fora urrava de esforço e eu via pelo retrovisor o corpo dele tensionado, empurrando com uma força que não era humana. O caminhão deslizou, cantou e com um solavanco violento as rodas encontraram terra firme. Eu tinha saído do atoleiro. Eu mal conseguia acreditar. O caminhão estava em terra firme, o motor roncando como se nada tivesse acontecido. Desliguei o motor e desci da cabine, o coração ainda acelerado, uma mistura de alívio e choque. O homem estava parado ao lado da estrada, limpando as mãos sujas de lama na calça. Ele não parecia ofegante, nem cansado, apenas quieto. Rapaz, eu não sei nem como te agradecer, eu disse me aproximando dele. Eu nunca vi uma força dessas na minha vida. Você me salvou de uma enrascada que ia me custar caro. Meu nome é Cláudio. Estendi a mão para cumprimentá-lo. Ele olhou para a minha mão, depois para a dele, ainda suja, e apenas acenou com a cabeça. Não foi nada, ele disse, com a mesma voz seca e rouca. Foi tudo. Eu já estava pronto para passar a noite aqui. Você é de alguma fazenda por perto? Posso te deixar em casa, te pagar uma cerveja, qualquer coisa. Ele ajeitou o chapéu de palha, cobrindo ainda mais o rosto. Não sou de por aqui, não. Tô só de passagem. Ele fez uma pausa e então disse a frase que selou o resto da minha tarde. Mas se o amigo não se importar, eu aceitava uma carona até a próxima cidade. Evita a poeira. Eu não tinha como recusar. Claro, sobe aí. É o mínimo que eu posso fazer depois dessa ajuda. Ele deu a volta no caminhão com aquele mesmo andar desengonçado e subiu na cabine. O movimento dele era estranho, duro, como se as articulações não dobrassem direito. Ele se sentou no banco do carona e ficou ali, imóvel, olhando para a frente. Voltei para o meu lugar, dei a partida e comecei a dirigir. Tentei puxar assunto. E o que o amigo faz por aqui? Ando, ele respondeu sem virar o rosto. O tom dele cortou qualquer nova pergunta. Ficamos em silêncio, um silêncio pesado, desconfortável. O homem não se mexia, parecia uma estátua. O cheiro dele também era estranho. Um cheiro de terra seca, de palha mofada, de coisa guardada há muito tempo. Foi quando eu passei por um buraco um pouco mais fundo. O caminhão balançou com força e eu ouvi um barulho oco ao meu lado. Um toque. Olhei para o lado e meu cérebro simplesmente parou de funcionar. O braço do homem estava no assoalho do caminhão, não deslocado, não quebrado. Ele tinha se soltado do ombro como uma peça de boneco e caído no chão. A manga da camisa de flanela estava ali, intacta, cobrindo o que deveria ser a mão. Meu Deus do céu! Eu gritei, pisando no freio com tanta força que o caminhão derrapou na lama, quase saindo da estrada. Seu braço caiu! Eu estava em pânico total, o coração parecia que ia explodir. Eu me virei para ele, esperando ver um homem gritando de dor, sangrando, mas ele não reagiu. Ele continuou olhando para a frente, imóvel, como se nada tivesse acontecido. Amigo, pelo amor de Deus, a gente precisa ir para um hospital. Seu braço... Eu gaguejei, apontando para o membro inerte no chão. Foi então que ele virou a cabeça lentamente na minha direção, e o rosto que eu vi não era o de um homem. Por baixo da aba do chapéu, o que me encarava era uma máscara de papel machê mal pintada, com um sorriso vermelho e grotesco e 2 buracos no lugar dos olhos. Uma máscara rachada, como as que a gente vê em bonecos de Judas, em festa de cidade pequena. A visão daquela máscara, daquele sorriso pintado e daqueles olhos vazios quebrou alguma coisa dentro de mim. O medo se transformou em um pânico cego, animal. Eu não pensei. Eu agi. Com um grito que rasgou minha própria garganta, eu destravei a porta, abri e me joguei para fora da cabine, caindo de mau jeito na lama, sem me importar com a dor. Levantei-me, tropeçando, o coração martelando tão forte que parecia que ia sair pela boca. A única coisa na minha cabeça era correr para longe daquela coisa sentada no meu caminhão. Corri uns 20 metros pela estrada de terra e parei, ofegante, virando-me para olhar.
O caminhão estava lá, parado, o motor ainda ligado, a porta do meu lado escancarada. Eu esperava que a coisa continuasse lá, imóvel, mas não. A porta do passageiro se abriu, lentamente, e a figura desceu do caminhão. Ela se moveu com aquele mesmo andar rígido e desengonçado, parando bem na frente do caminhão, sob a luz dos faróis. Ficou ali, parada, virada na minha direção, uma silhueta escura contra a luz forte. Levei a mão ao bolso, o instinto me dizendo para ligar para a polícia, para a minha esposa, para qualquer um. Puxei o celular. A tela acendeu e mostrou o que eu já sabia, mas que nunca pareceu tão desesperador. Sem serviço. Eu estava sozinho. Completamente sozinho com aquilo. Foi então que, sob a luz dos faróis, a coisa começou a se desfazer. Não foi rápido. Foi lento, metódico, como se estivesse cansada de manter a forma. Primeiro, o outro braço simplesmente se soltou do ombro e caiu na lama. Depois, uma das pernas dobrou para o lado em um ângulo impossível e o corpo inteiro entortou, como um boneco de pano sem sustentação. O chapéu de palha rolou da cabeça, revelando a máscara grotesca para a noite. O tronco murchou sobre si mesmo. As roupas, antes preenchidas, esvaziaram. Em segundos, o que era uma figura alta e magra se tornou um monte disforme de trapos velhos e palha espalhada na lama vermelha bem na frente do meu caminhão. A máscara de papel machê ficou por cima de tudo, com seu sorriso pintado me encarando através da distância. Eu não esperei para ver mais nada. O medo me deu uma força que eu não sabia que tinha. Corri de volta para o caminhão, engatei a marcha e acelerei. Eu não desviei. Passei por cima de parte da palha e dos trapos, ouvindo o som seco sob os pneus. Eu não olhei para trás. Dirigi como um louco, o caminhão deslizando na lama, sem me importar com mais nada além de sair daquela estrada. Eu nunca contei essa história direito para ninguém. Eu disse que atolei, que um cara estranho me ajudou e que eu me assustei com ele. Ninguém acreditaria na verdade. Mas às vezes, quando estou sozinho na estrada, à noite, eu olho para o banco do carona, vazio, e sinto um cheiro fraco de terra seca e palha mofada. E eu sei que por mais que eu tenha limpado a cabine, uma parte daquela coisa, daquele homem que não era homem, ainda viaja comigo.